Olá, este é o sexto vídeo do quinto módulo do nosso curso de Introdução a Redes de Computadores. Neste vídeo, vamos entender como é o processo de comutação numa rede local. Quando nós olhamos a nossa rede doméstica, muitas vezes a gente enxerga uma rede local como sendo uma rede formada por um switch, um roteador sem fio, ou um hub e os vários computadores domésticos. A gente enxerga que toda rede local ela tem basicamente essa cara, onde nós vamos ter um único ponto centralizador. Porém, a partir do momento que você utiliza switches, que são os nossos comutadores, nós podemos criar uma rede local com uma estrutura muito mais organizada. Então, nós podemos ter, por exemplo, uma rede um pouco maior, como uma rede de uma universidade, nós podemos ter um cenário que vamos ter vários computadores interconectados. E aí, normalmente, quando a gente fala que os roteadores estão interconectados, utiliza-se o termo cascateado. Então, toda vez que você escutar, olha, eu tenho dois roteadores cascateados, então quer dizer que nós temos dois roteadores que estão conectados um ao outro. Então, nesse exemplo aqui, nós temos o link da rede externa que se conecta ao roteador de borda, que está conectado a um switch, a um computador, e esse, por sua vez, pode desde estar conectado a sistemas finais, quanto a outros switches. E aí, normalmente, aqui a gente vai ter outros switches e assim por diante. Então a gente tem aqui nesse exemplo 4 switches, sendo um switch principal, que seria esse aqui, e 3 switches, sendo que cada switch representaria os dados de um departamento. Nesse caso aqui, um departamento de engenharia elétrica, um departamento de ciência da computação e um departamento de engenharia da computação. É importante ter em mente que aqui a gente não está falando de roteadores. Então, esses caras aqui eles não fazem o processo de roteamento dos pacotes. Eles não têm esse tipo de ação aqui. Eles não fazem também. Eles não têm um serviço de endereçamento, um DHCP, tá certo? Isso tudo vem de fora. Aí vocês podem perguntar, mas quando eu tenho na minha casa, eu tenho um roteador sem fio que ele age como switch e ele tem um endereçamento. É porque normalmente aqueles roteadores sem fio, aqueles access points, eles têm embutido um serviço de servidor DHCP. Mas na essência da funcionalidade de um switch, isso não tem essa obrigatoriedade. E aí, a função do computador ele é receber os quadros da camada de enlace e repassá-los para a saída. E aí, para esse cenário, em relação aos computadores, nós temos dois dispositivos que são bem parecidos, que são o switch e o hub. Ambos são bem semelhantes fisicamente. Você olha um switch, olha um hub, são parecidos. Normalmente o switch ele tende a ser um pouco mais complexo, mas visualmente para um leigo não vai ter muita diferença, porque vai ser um dispositivo com várias entradas e saídas. Várias entradas e saídas, onde nós damos o nome dessas entradas e saídas de portas. E aí, essas entradas e saídas, na verdade, os dispositivos, cada porta dessa tem ambas as funcionalidades, tá? Tanto a entrada quanto a saída. Então, você pode plugar lá, você vai ter dado entrando, dado saindo. A diferença que há entre o switch e o hub é que o hub toda vez que um dado ele entra
uma dada porta, ele vai ser difundido para todas as portas. Então é como se nós tivéssemos um único barramento em que todas as portas estivessem conectadas. Toda vez que um sinal elétrico chegue em uma porta, ele vai ser enviado para todas as portas. Vai cair nesse barramento, todo mundo recebe. Isso é na camada, isso é o hub. Outra característica do hub é que ele é a nível de camada física. Ele não olha pacotes, ele olha bits e bytes. Então ele só enxerga o dado bruto. Já o switch, ele internamente ele não vai ser um barramento, ele vai ser na verdade uma malha. E ele é capaz de criar, onde nessa malha nós vamos ter em cada ponta aqui, seria as portas. Em cima e embaixo. E ele eventualmente ele é capaz de fechar esse circuito, interconectando as portas de entrada e a porta de saída. Com isso a gente tem um grande ganho de desempenho, porque a gente não vai estar sobrecarregando os demais nós aí. O computador em si, ele é transparente aos hospedeiros e aos roteadores, ou seja, quando você transmite um pacote, você não coloca, por exemplo, no pacote, no quadro de enlace do sistema final, algum endereço MAC do switch. Isso a gente não coloca, a gente coloca o endereço MAC do roteador do próximo salto. Então, por isso que a gente fala que é transparente. E aí, entre as funcionalidades que nós vamos ter, nós temos duas para o computador. Isso aí, nesse caso, especificamente para o switch, que é a filtragem, que ele vai determinar se um quadro deve ser repassado ou se deve ser descartado, e o repasse em si, que é pegar o dado de uma entrada e mandar para a saída. O switch, ele vai ter ambas as funcionalidades. O hub, como eu disse, ele é mais simples, ele vai ter apenas o repasse. E aí nesse material o nosso foco sempre é o switch, porque ele é muito mais interessante. O hub não tem muito o que se ver. O hub é um barramento e o dado sendo jogado nesse barramento, tá? E aí, em relação a esse caminho que a gente tinha visto, o switch ele tem uma capacidade de aprendizagem. Ele mantém uma chamada tabela de comutação, onde ele vai guardar o quê? O endereço da ponta do enlace que está mandando, do sistema final que está mandando, e da interface. Então, toda vez que, por exemplo, o switch receber um pacote cuja endereço MAC de origem for esse aqui, ele vai dizer, olha, qual interface ele recebeu? Interface 1. Então, na próxima vez que, por exemplo, alguém quiser enviar um pacote para esse cara, o switch, eventualmente, ele vai saber qual interface mandar, ao invés de ele mandar para todas as interfaces. Então, ele vai ser capaz de ter esse conhecimento. E esse conhecimento ele é feito de modo autodidata, então ninguém precisa explicar ele. Os switches têm protocolos internos justamente para fazer essa aprendizagem da tabela de comutação. Percebam também que aqui a gente não está falando endereço IP, nós estamos falando de endereços MAC. Então é o endereço da placa de rede da máquina que está enviando. E aí, por ser autodidata, vamos supor que em um dado momento a gente desplugue a interface, a máquina que estava em uma dada interface e plugue em outra interface. A partir do momento que ele começa a receber dados, ele eventualmente pode atualizar a interface colocando um outro valor. E aí isso vai acontecer a todo momento. Chegou um novo pacote, ele aprende onde está e muda esse pacote, muda a interface. Então vamos supor que chegou um novo pacote com um novo endereço MAC
Da interface 3, o que vai fazer é que ele vai excluir esse endereço aqui. Isso é algo que vai acontecer a todo momento. E aí, a partir disso, que os switches eles conseguem se conversar para fazer o encaminhamento correto e otimizar para onde vai mandar. Para ao invés de mandar para todas as interfaces, manda apenas para aquela interface que está na tabela de comutação. E aí, quando a gente usa essa ideia desses comutadores, ao invés de utilizar simplesmente um hub, a gente consegue ter alguns benefícios, como por exemplo, a gente consegue eliminar colisões. Então, tem, por exemplo, se eu tiver lá quando eu tenho um barramento do hub, todo mundo está jogando dados, então estou tendo colisão a todo momento. O CSMA, CD tem que estar trabalhando pesado e o desempenho não é o ideal. Quando a gente trabalha com o computador que ele cria esse enlace dedicado, é como se fosse um ponto a ponto. Ainda que seja executado o CSMA CD, mas você não vai ter o risco de ter alguém lá utilizando o canal. Então você tem uma capacidade de gerenciamento, você consegue ter enlaces diferentes, cada enlace com uma característica diferente, e ali conversando. O comutador, diferentemente do roteador, ele trabalha até a camada de enlace, ele não olha pacotes IP. O roteador ele olha até a camada IP. Já o hospedeiro, o sistema de sinais, ele olha obviamente todas as camadas. Então, se a gente perguntar quantas camadas estão implementadas em um comutador, 2 camadas. Quantas camadas estão implementadas no hub? No hub, que a gente não tem nessa figura, nós só temos uma camada, que é a camada física. Já no hospedeiro, são todas as 5 camadas do modelo TCP/IP. Uma outra funcionalidade bem interessante é a ideia das redes locais virtuais. O que é que viria a ser isso? Em um switch sem suporte a VLANs, todas as portas estão associadas à mesma rede local. Então, vamos pensar que essa figura ela representasse um comutador sem suporte a VLAN. Então, o que é que aconteceria? Se eu plugasse uma máquina na primeira porta, nessa porta 2, plugasse outra máquina nessa porta 15, elas estariam fisicamente interconectadas. Então, a gente, eventualmente, uma conseguiria conversar com a outra. Qual o problema disso? A depender da organização da sua rede, você quer segmentar, você quer dividir essa tua rede para sub-redes locais. Então, ao invés de você comprar 2 switches, você poderia criar a ideia de VLANs. Isso é um recurso de diversos computadores, diversos switches de hoje em dia, que é a capacidade de você dividir virtualmente esse switch em 2, em 3, enfim. Você dividir esse switch em vários pedaços. Isso de forma gerenciável. Você entra na interface de gerenciamento do switch e você diz, olha, eu quero que esse switch, tais e tais portas, eles pertençam a tal VLAN. Tais e tais portas a tal VLAN. Então, nesse cenário aqui, a gente poderia dizer o quê? Que todas as portas de 1 a 8 estariam nessa VLAN. Nas portas 2 a 8, na VLAN da engenharia elétrica, e as portas 9 a 15 da computação. Toda vez que, se eu, por exemplo, eu plugasse 2 dispositivos, um nessa porta, na 2 e outro na 9, eles não estariam fisicamente interconectados, então um não enxergaria o outro, mesmo que, por exemplo, utilizasse o mesmo padrão de endereçamento, a mesma rede, um não conversaria com o outro, porque é como se estivessem switches distintos, fossem 2 switches. Já por outro lado, se eu plugasse na porta 8, aí a situação mudaria, que eles estão fisicamente interconectados, e aí se tivesse o mesmo padrão de endereçamento, a mesma rede, um conversaria com o outro. Então, inclusive, a gente consegue ter um cenário como esse, que é o quê? Eu ter diferentes switches e criar VLANs conectadas da seguinte forma. Nesse cenário aqui, essas portas no azul mais claro, tanto desse switch quanto desse switch, representam uma única VLAN.
enquanto o azul mais escuro, uma outra VLAN. Então, na prática, é como se nós tivéssemos dois switches, sendo que o primeiro switch ele teria as portas azul claro, então se fosse um único switch virtual, e outro switch que teria as portas no azul escuro. Isso é configurável. Então, o administrador dessa rede ele vai entrar na interface de administração e vai seguir a configuração para criação dessas portas, dessas VLANs, onde VLAN vem de Virtual LAN, ou seja, uma LAN virtual, uma rede local virtual. Além da gente ter a capacidade de interconectar, criar as VLANs, como eu estou fazendo aqui, switches normalmente tem a ideia de enlace de tronco, que seria enlaces voltados basicamente para interconectar diferentes switches, a fim que eu possa ter um cenário de comunicação como esse aqui. Então, nesse cenário aqui, o que é que poderia acontecer? Os switches estariam conectados no enlace de tronco e aqui internamente a gente teria uma VLAN. Esse switch estaria ligado numa interface de tronco e aqui novamente uma VLAN. Aqui eu poderia inclusive nesse outro dividir em duas VLANs, então teria esse primeiro bloco ser uma VLAN, esse segundo bloco ser outra VLAN e aqui no enlace de tronco. Então isso também é outra característica dos switches que tenham. Para que isso possa acontecer, o que é importante acontecer? A gente tem que perceber o seguinte, inclusive que eu vou ter nesse cenário aqui, se a gente estivesse enxergando um switch isolado, de modo isolado, o que é que aconteceria? O que é que eu poderia pensar? Não, é fácil o próprio switch gerenciar qual pacote é de qual VLAN. Ele pode ter uma tabela para fazer esse gerenciamento. Mas a partir do momento que eu sou capaz, que o switch é capaz de ter um cenário como esse, ou seja, eu ter mais do que um switch, e eu ter VLANs que são distribuídas em mais do que um switch, nesse caso aqui, como é que o switch, ao receber um pacote, ele sabe que aquele pacote ele deve pertencer a uma dada VLAN ou a uma primeira VLAN ou a segunda VLAN. Para que isso possa acontecer, a especificação do protocolo Ethernet, que é o 802.1, ele tem uma extensão que é chamada 802.1q-tagged, que ele serve basicamente para que a gente possa taguear, ou seja, colocar uma tag no pacote, no quadro de camada de enlace, especificando para qual VLAN aquele protocolo, aquele pacote pertence. Então, o que é que acontece? O administrador, toda vez que ele vai criar a VLAN, ele vai dizer qual é o ID da VLAN. E esse ID ele vai ser usado justamente como esse ID de tag para essa configuração, essa informação adicional a ser adicionada no pacote.